Eu sou Raquel Volpato Cerbino, eu era coordenadora do ensino na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, quando a professora Rosneu Bauer era secretária e o doutor Mário Covas era o nosso governador estadual. E eu tinha muita preocupação com as escolas de Botucatu. E eu fui para São Paulo sempre muito preocupada com as instalações precárias da diretoria de ensino de Botucatu, que naquela época se chamava Delegacia de Ensino, que era regional, e tinha as instalações mais precárias em alguns prédios diferenciados, alguns diferentes, né? E toda descentralizada, uma coisa assim que talvez fosse até desrespeitosa. E eu levei como prioridade arrumar um lugar próprio, adequado e respeitoso para a Delegacia de Ensino de Botucatu. Não foi uma coisa muito fácil de se fazer, né? Mas eu pensava, como as diretorias de todos os institutos da Unesp, de todas as faculdades, eram bem feitas, eu era professora da Unesp, e ver como a diretoria regional da educação básica era mal instalada. Para mim, aquilo era falta de respeito mesmo. Então, eu lutei muito, foi uma grande negociação, né? Porque tinha as pessoas da cidade que tinham naquela escola, uma escola tradicional, e também com o governo que teria que gastar dinheiro. Não foi uma coisa que veio de cima para baixo, era uma botucatuense, era alguém aí, um cidadão que morava aí, que estava numa função que poderia resolver esse problema, como resolvemos para muitas outras cidades. Por conhecer a situação de Botucatu, visitei muitas outras delegacias e para acabar com essa instalação precária. Daí nós primeiro fizemos um indicador e comprovamos com dados que aquela escola estava numa região de famílias já antigas, tradicionais de Botucatu, que já não tinha crianças em idade escolar. E também numa região que estava se encaminhando para o comércio, como realmente aconteceu. E que as crianças da escola, na sua maioria, vinham de longe, muitas delas da zona rural. Então, nós pensamos, nós devemos construir mais escola, estudar melhor a demanda da educação básica para Botucatu e arrumar uma diretoria melhor, e o prédio que a gente viu que não precisava alugar e que poderia ficar para sempre, que ninguém iria trocar depois, seria o prédio do Gomes Pinheiro, né? O Jamil ajudou muito nessa luta, ele era contra no início, Pedro Loz, eles deram trabalho, mas eu consegui conversar bem, por ser de Botucatu, eu fui várias vezes conversar, fazer as negociações, mostrar as vantagens, defender a educação. E eu estou assustado agora, vendo o prefeito Pardini, que eu respeito tanto, e que tem uma mãe que é uma grande professora da história da educação do Brasil, a Pida Pardini, tem uma avó, dona Lígia, que fez a história da educação de Botucatu, não é? E que ele não esteja atento para isso, né? Como esse lugar não junta algumas pessoas do funcionalismo público, é o lugar que dirige a educação básica, fundamental, que tem o maior número de alunos, de 15 municípios da região. Então, se a prefeitura não pode mais, porque esse prédio é do Estado, não é da prefeitura, mas se a prefeitura precisa muito desse prédio, talvez a gente pudesse negociar com outro município, para ver se São Manuel, porque são 15 municípios, não quisesse ficar com a diretoria de ensino. Mas o que eu queria dizer para vocês é que o Gomes Pinheiro tinha um prédio bom, a delegacia ficou muito boa, foi muito adaptada. Na época, a professora Vanderly Pesigatti lutou muito para isso, trabalhou muito. Depois, a professora Rosinha Procópio, que foi a delegada de ensino, ajudou muito nisso, e a gente conseguiu instalar um centro de informática pioneiro, foi o primeiro a ser inaugurado no interior do Estado, né, com toda a instalação elétrica que precisa para o centro de informática, que o prédio não tinha. Nós conseguimos, além de arrumar todas as salas, né, adaptar para as tarefas, nós ainda conseguimos cobrir a quadra e fazer lá um salão de eventos bem grande, que foi... Eu mesma vim ser paraninfa de formaturas aí, de ensino supletivo, para as reuniões dos professores, dos diretores de escola que vêm de toda a região aí dos 15 municípios. É alguma coisa que Botucatu oferece com respeito, com adequação, com propriedade. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Se um prédio da Justiça não pôde ficar no prédio
que está onde vão instalar hoje a delegacia de ensino, porque ele não era adequado, porque ele era precário, e a justiça é que vai decidir entre o certo e o errado, como é que pode ficar o prédio da educação, que é regional, e que vai formar, educar os alunos para o que é certo, para o que é errado, que vai formar os alunos. Entende? É uma incoerência que não cabe na minha cabeça. Eu gostaria muito de conversar com o prefeito Pardini sobre isso, que eu acho que ele entenderia. Sabe, não é um local de funcionários públicos, é a direção da educação em 15 municípios desse rico interior do estado de São Paulo. Então, eu não consigo entender nada, nenhuma escola da educação pré-escolar, ou nem que fosse uma escola de tempo integral, substituiria a importância da diretoria de ensino. Nós precisamos entender da importância da gestão escolar, respeitar os nossos educadores, respeitar os nossos dirigentes, para que eles possam nos oferecer um trabalho melhor qualificado. Entendi? Eu não sei como os professores não perceberam ainda o que está acontecendo. Botucatu tem o privilégio de ter a direção da região de 15 municípios, aí nesse lugar do estado de São Paulo. Entende? Então, se Botucatu não puder sediar com um prédio adequado, talvez até a gente devesse ver algum outro município, pensar nisto. Mas eu acho que o prefeito Pardini, um dos melhores prefeitos que nós temos no Brasil, poderia repensar essa decisão dele. Eu faço um apelo muito grande para ele, para os educadores de Botucatu. Foi muito custoso, foi uma luta muito grande, foi uma adequação de prédio que ficou muito cara. Entende? Não acho justo o que está sendo feito. Entende? Está sendo feito sem olhar a história. O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir.